Eu achei que a Tifa ia ser uma peça mais simples depois do Link. Menos partes, menos cor, menos diorama e menos caos. Só que foi justamente isso que complicou tudo. Quando uma estátua tem poucas cores, cada erro aparece mais. A pele precisa ser um destaque. O preto não pode virar uma coisa só. E a base precisa funcionar sem roubar a atenção da personagem. No fim, esse vídeo virou sobre duas coisas. Uma pele que quase fez eu perder a paciência e uma base que talvez tenha sido a melhor que eu já pintei. Então vem comigo nesse vídeo onde eu vou pintar a Tifa Lockhart de Final Fantasy VII, um modelo da Tanuki Figures. Comecei do jeito mais básico possível, primer preto fosco na peça inteira. Nada muito diferente aqui, é a etapa padrão para dar aderência e preparar a superfície para tudo que vem depois. Nesse momento ela ainda parecia uma peça tranquila, e talvez esse tenha sido o primeiro erro. Achar que menos peças ia significar mais fácil. Depois, fazendo o Zenithal Highlight, só que bem focado nas partes de pele, rosto, pescoço, abdômen, braços e pernas, a Tifa até que tem bastante pele exposta e eu queria deixar esse mapa de luz bem claro desde o começo. Mas aproveitei também para fazer o Zenithal nas partes vermelhas. O vermelho ele não cobre o preto com tanta facilidade, então quando tu usa o pré-sombreamento por baixo, ele já cria volume antes mesmo da cor final entrar. É uma dica simples, mas funciona muito bem para luva, bota e qualquer área vermelha que precise de profundidade. Mas tem que tomar cuidado, que também pode deixar a sombra muito monocromática. Eu gosto de usar para coisas menos importantes, como as botas dela, mas para o protetor do braço eu fiz uma outra base de cor que vocês vão ver mais para frente. Aproveitando que eu já estava com o aerógrafo ali na mão, eu quis resolver primeiro o sombreamento base da pele. E aqui eu tentei uma coisa um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Normalmente eu uso a cor magenta como base, porque ela ajuda a manter uma vida nas sombras e anula a influência do preto sobre o amarelo dos tons de pele. Só que dessa vez, depois do magenta, eu fui lá e apliquei um amarelo por cima, mais próximo dos pontos de luz. A minha ideia era criar uma transição de temperatura já na base. Magenta na sombra, o vermelho onde as cores se misturam e amarelo mais perto da luz. Teoricamente, isso deixa a pele mais interessante antes mesmo do tom de pele entrar, mas na prática eu não sei se mudou tanto quanto eu esperava. Ainda teve muito vai e vem. O que ajudou de verdade foi diluir mais a tinta e aplicar com mais calma. A tinta mais diluída aproveita melhor a transparência nas camadas de baixo, cobre menos de uma vez, mas acaba preservando melhor o que já foi construído. Ela também impede que faça mudanças muito drásticas e ajuda a dar um controle melhor sobre como a gente vai trabalhando cada etapa. Só que aqui apareceu um problema que eu ainda não tinha entendido direito. A pele ficou com uma textura porosa, quase como um veludo. De longe não parecia tão grave, mas para pintar com pincel por cima virou um problema enorme, porque toda vez que eu tentava demarcar cabelo, roupa ou qualquer coisa perto da pele, a tinta começava a ser sugada para dentro da superfície. Aí tu imagina que a Tifa ainda é toda preta, né? Cabelo preto, roupa preta, então a pele absorver tinta preta com certeza é o pior cenário possível. Parecia que eu nem precisava encostar o pincel, a pele ficava puxando a tinta sozinha. Depois eu fui entendendo melhor o que aconteceu. O aerógrafo um pouco longe demais, pressão um pouco alta, e a tinta diluída com água em vez de um diluidor acrílico mais adequado. A água funciona com muita coisa, mas no aerógrafo ela seca rápido e às vezes não atomiza direito. E se a tinta começar a secar no ar antes de chegar na peça, ela pousa na superfície como pó, não como uma camada lisa aderida. E a partir daqui minha solução para o futuro é controlar melhor a distância, a pressão, e começar a usar medium ou thinner acrílico para diluir a tinta. Só que naquele momento, eu ainda tinha essa peça na minha frente para resolver, e eu precisava continuar. Como a pele estava me dando trabalho, deixei ela quieta e fui para a base, como eu sempre faço quando encontro um problema em que eu preciso dar um tempo e pensar melhor no que fazer. E foi aqui que o vídeo mudou de direção. A base dessa Tifa não é só um pedaço de chão para ela ficar em pé, ela lê muito como Midgar, pedra quebrada, metal, tubulação, estrutura industrial, uma cidade pesada e meio morta. Final Fantasy VII tem muito esse contraste entre máquina e vida. Shinra drenando a energia macro do planeta, estruturas gigantes, sujeira, metal, e no meio disso tudo uma vida tentando continuar. Então eu não queria uma base bonita e certinha demais como um calçamento bem cuidado, nem verde demais como se fosse um chão de pedra com musgo, até porque nem ia fazer sentido. Eu queria uma base fria, suja, urbana, mas com um detalhe vivo no meio. Comecei pelo calçamento. Primeiro eu fiz um pré-sombreamento azul e preto nas frestas e nas partes mais baixas.
O azul ajudava a esfriar a pedra, principalmente porque a base tinha que parecer um lugar onde a luz natural quase não chega direito. Depois eu fui escurecendo os recessos com preto, para dar essa sensação de sujeira acumulada, umidade e profundidade. Para iluminar as pedras, usei dry brush com Gengis Khaki da Green Stuff World, um tom meio creme, saturado, um pouco mais quente do que o fundo. E depois usei uma versão um pouco mais clara dele, o Parchment, para fazer só nas partes bem altas mesmo e complementar a profundidade. Usei pincel de maquiagem porque ele é grande, macio e pega mais nas áreas expostas sem entrar tanto nos recessos. Acaba dando uma qualidade melhor do que esses pincéis de dry brush mais baratos. E aqui entra uma dica simples. O dry brush, a técnica do pincel seco, não quer dizer 100% seco. Uma gotinha mínima de água no pincel bem misturado, ou até aquele flow improver de aerógrafo, antes de começar a aplicar, ajuda a tirar aquele aspecto seco demais, meio com cara de giz. E aí o dry brush fica muito mais fluido, mais natural e ainda mantém o controle. Inclusive, dry brush é uma técnica muito mais versátil do que parece. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre isso depois, porque dá para fazer muito mais coisa do que só passar branco por cima de textura. Comenta aqui embaixo se vale a pena fazer um vídeo só sobre isso e deixa um like se estiver gostando do vídeo até aqui. Depois eu quis quebrar a uniformidade do calçamento. No calçamento velho não tem todas as pedras iguais. Umas ficam mais sujas, outras acabam gastando mais, outras até podem acabar tingindo de uma forma diferente até pela composição da pedra. Então eu fui testando wash, tinta de contraste, voltei com dry brush e fui ajustando pedra por pedra até chegar numa variação que aparecesse, mas não parecesse aleatória ou chamasse atenção demais. O ponto que funcionou melhor aqui foi usar Skeleton Horde e Saigon Brown da Citadel em alguns tiles específicos, e depois voltar com dry brush nos mesmos tons das outras partes, só para unificar tudo sem apagar a diferença. Na parte metálica, eu usei o kit Aged Metal da True Metallic Colors da Vallejo. Eu não queria prata, nem dourado, nem cobre, eu queria um metal velho, pesado, com cara de infraestrutura esquecida. A técnica foi simples, esses kits têm duas tintas específicas para aerógrafo, tipo ink, e outras duas normais, que dá para usar no pincel mais tranquilamente. Então eu fiz dry brush com tom base em tudo, e depois o tom mais claro só nas partes superiores. Sempre pensando na direção da luz, sem ficar indo e voltando de qualquer jeito com o pincel, porque a direção da pincelada também ajuda a marcar de onde vem a luz. E aí entra o detalhe que eu mais gostei de criar nessa base. O fio verde indo até a flor e a própria flor. A flor branca na base remete a Aerith, e isso muda tudo. Em Midgar quase nada cresce. Então uma flor no meio de pedra, metal e sujeira não é só decoração, é contraste. E o modelador da Tanuki não colocou isso ali por acaso. Eu quis representar essa energia macro, vital, vindo de baixo. Como se algo do planeta ainda estivesse tentando chegar na superfície. Então eu usei um verde oliva escuro, misturando com preto, bem diluído, passando pelas frestas em direção à flor. Eu não queria que parecesse magia brilhante. Queria que fosse uma coisa sutil, quase escondida. Um detalhe que tu só percebe quando tu para pra olhar. E pra flor, fui fazendo um wet blending ali com tons bem diluídos. Poucas cores, sem exagerar. Porque o realismo muitas vezes não vem de intensidade. Ele vem da relação entre os tons e usar cores muito menos saturadas do que a gente imagina. Quando eu terminei a base, eu juro que eu fiquei pensando, nossa, cara, essa deve ser uma das melhores bases que eu já fiz. Gostei demais mesmo. Com a base resolvida, eu precisava avançar no corpo sem transformar tudo em trabalho de pincel. Como as peças estavam separadas, mascarar foi bem mais rápido do que seria numa estátua já montada. Protegi a pele, o rosto, os braços e as pernas. E usei o aerógrafo para adiantar as áreas pretas. Isso fazia sentido porque a Tifa tem muito preto em área grande. São as meias, as saias, as luvas, suspensório, partes da roupa. Até dava para resolver no pincel, mas ia ser mais lento e menos uniforme. E aqui também fica uma dica boa. Tem outros materiais que também servem para mascarar, como essa borracha limpa-tips que eu coloquei no rosto da Tifa. É barato, dá para reutilizar e ela remove ela mesma. É só pegar a massa maior e ir encostando onde ficar qualquer pedacinho. Depois foi só tirar toda a máscara e conferir o estrago. Ou, nesse caso, conferir o alívio, porque boa parte funcionou muito bem. Quando chegou no rosto da Tifa, essa foi uma das partes que eu menos gravei. Eu estava cansado, irritado e, sinceramente, eu não sabia se eu ia conseguir salvar. Mas acho importante falar disso, porque é exatamente o tipo de problema que acontece na realidade. Aquela textura porosa da pele voltou a atrapalhar quando eu comecei a trabalhar perto do rosto. Qualquer linha perto da pele podia manchar.
cabelo, a sombra do rosto, a separação entre as áreas, estava muito arriscado pintar como eu normalmente faço. A minha solução de emergência foi selar toda a pele com um verniz de lata fosco mais denso. Não é o ideal, não é o que eu recomendaria como primeira opção para pele ou rosto. Para bases e peças grandes, tudo bem, mas para pele, o ideal é usar verniz acrílico próprio e controlar melhor o processo desde o aerógrafo para esse tipo de problema não acontecer. Só que nessa peça esse verniz salvou. Ele fechou a porosidade, selou toda a superfície e tirou praticamente todo aquele aspecto de veludo, deixando ela muito mais segura para continuar. Com isso resolvido, eu voltei para o rosto tentando trazer a Tifa mais próxima da referência do jogo. Ela é uma personagem forte, mas não é uma personagem agressiva visualmente. Ela tem uma presença mais calma, mais humana. Então eu não queria exagerar sombra, contraste ou expressão. Eu queria uma pele limpa, um rosto suave e ressaltar essas características da personagem sem virar um efeito artificial. E aqui entra uma coisa que eu sempre percebo de novo: contexto é tudo. Um tom de pele sozinho parece certo ou errado sem motivo, mas quando o cabelo, olho, roupa começa a entrar, a leitura muda. E só com o entorno eu consegui entender melhor o que eu precisava corrigir. Também não dá pra ficar se apegando em ter que, por exemplo, repintar o cabelo, ou até ter que repintar o branco do olho caso precise fazer alguma correção mais drástica usando o aerógrafo na pele. Porque o ideal é até que nem se pinte o olho antes dessa etapa. E o cabelo deixe só na cor base. Assim a gente consegue ter menos dó de refazer depois, mas também consegue fazer um resultado final muito melhor. Depois do rosto veio o torso. E essa foi a parte mais complicada depois do problema geral da pele. Isso porque essa parte do modelo tinha uma modelagem complexa e muitos detalhes próximos. Suspensórios, faixas, áreas pretas sobrepostas, e tudo isso são partes encostando na pele. Borda pequena e muito pouco espaço para errar. Quanto mais material se mistura numa parte só, mais complicada e demorada aquela parte fica. E aqui a tese da peça apareceu de verdade. A Tifa tem uma paleta muito limitada. É a pele dela, depois é branco, preto, e de cor que chama a atenção é praticamente só vermelho. Então o desafio não era inventar uma cor, era fazer o pouco parecer rico. E principalmente que cada preto precisava dizer uma coisa diferente. O cabelo não podia ter o mesmo preto da saia. A meia não pode parecer o mesmo material da luva. E o suspensório não pode sumir no meio da roupa. Partes de couro, tecido e borracha precisam ter leituras diferentes, mesmo sendo quase tudo escuro. Para resolver isso, eu fui misturando preto fosco, preto acetinado e alguns tons bem escuros de cinza, mudando a proporção dependendo do material. Eu não sei o quanto isso vai ficar claro no vídeo, minha câmera não é das melhores, né? Mas pessoalmente dá para notar bem mais essas diferenças. A saia podia ter uma leitura mais de couro, só que com brilho controlado. A meia precisava ser mais lisa, com luzes longas nas pernas. E a luva e as tiras podiam ser mais gastas, com bordas um pouco mais marcadas. É uma parte que parece simples no resultado final, mas dá muito trabalho porque qualquer decisão errada transforma tudo numa coisa preta única. E a regata branca também entra como respiro visual e ajuda a separar um pouco essas áreas. Eu não queria um branco puro, porque fica artificial demais, então a ideia era manter um off-white. Assim. Para isso eu usei Dectan e mármore, com técnicas de dry brush para suavizar a luz e a sombra. É uma solução que eu gosto bastante para roupa e evita ter que criar degradê só com aerógrafo, porque pode acabar vazando e pegando em outras partes, além de ser mais rápido também. Depois que a gente resolve os problemas principais, as partes mais importantes de uma estátua, aí começa aquela etapa assim que nada é muito complicado, mas enche de coisinha pequena para fazer. E também tem as outras peças menores que não são tão importantes, mas tomam muito tempo. Brinco, olhos, verniz brilhante em alguns pontos, fivelas, rebites, detalhes de metal no braço, luva, bota, pontinha vermelha do cabelo, correções pequenas de borda. Essas coisas não costumam ser o centro do vídeo, mas são o que fazem a peça parecer mais caprichada de perto. A bota, por exemplo, foi mais tranquila porque o vermelho já estava com o pré-sombreamento feito. Então foi basicamente aplicar o vermelho, respeitar as áreas pretas e ajustar os detalhes internos com tons mais neutros. A luva e o braço são interessantes porque juntam 3 materiais muito próximos: couro preto, metal e o vermelho. É pequeno, mas resume o desafio inteiro da peça. Pouca cor, mas muita diferença de material. Também finalizei os olhos com verniz brilhante, porque isso muda bastante a vida do rosto no close da personagem. É um detalhe mínimo, mas quando bate a luz, ela ganha outro nível de presença. E nessa etapa eu não queria inventar mais nada, era só limpar, separar os materiais e garantir que tudo que eu tinha construído não se perdesse na montagem final.
E aqui está o resultado final da Tifa Lockhart de Final Fantasy VII, o modelo da Tanuki Figures. No fim, a Tifa me mostrou duas coisas bem claras. A base foi uma superação. Foi onde eu senti que consegui traduzir melhor uma ideia do universo do jogo para uma escolha de pintura. Pedra fria, metal velho, Midgar pesado e uma flor tentando existir no meio disso. Mas a pele também deixou bem claro que eu preciso estudar mais. Eu até consigo chegar num resultado que funciona, mas ainda tem muito vai e vem, muita correção e muito improviso. Eu preciso evoluir nisso com certeza. E eu não quero depender sempre de salvar a peça no final. Quero entender melhor o processo para errar menos desde o começo. Então talvez essa tenha sido a maior lição da Tifa. Fazer pouco parecer rico exige controle. E às vezes o que mais te ensina numa peça não é o que deu certo, é justamente o que quase deu errado. Se tu curtiu esse tipo de vídeo, mais focado no processo real, nos erros e nas decisões, deixa um comentário aí. E se quiser ver mais estátuas de animes, games e personagens pintadas assim, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e valeu, pessoal!